Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as leis ponderais e especificadamente sobre a lei de Proust. Bom, as leis ponderais são leis que a gente se baseia para fazer alguns cálculos e relações entre as reações químicas. E essas leis foram escritas por 3 principais cientistas que escreveram, determinaram essas leis a partir de observações das reações químicas que eles estudavam. A gente sabe que as reações químicas podem ser escritas dessa forma: A reagindo com B, formando C e D. A e B são os reagentes, então são substâncias que irão reagir entre si, e C e D os produtos, ou seja, as substâncias formadas naquela reação. Em relação à lei de Proust, Proust percebeu que as substâncias apresentavam uma mesma composição química. Dessa forma, a mesma substância vai ter sempre a mesma proporção de massa entre os elementos que a compõem, porque a composição química é sempre constante. Dessa forma, consequentemente, a proporção das massas das substâncias que reagem entre si também será constante. Daí a gente tem a máxima: a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Tá, mas o que ele quer dizer com isso? Vamos pensar aqui. A gente tem uma substância amarelinha reagindo com uma substância azulzinha, formando uma substância verdinha. Bom, o que a gente sabe? A gente pode chamar essa substância amarela de A, substância azul de B, só para a gente se localizar aqui, e a gente vai chamar a substância verdinha de C. Bom, então eu estou reagindo uma substância A com uma substância B. Essa reação faz com que haja a formação da substância C. Então, A e B vão reagir quimicamente, vão ter ligações químicas entre si e vão formar uma substância completamente diferente, que é a substância C. Pela lei de Lavoisier, a gente sabe que a massa de C é a soma da massa de A mais B, certo? Conservação das massas. Se você não viu esse vídeo, ele vai estar linkado aqui no card. Então, se a gente tem uma proporção entre A e B, que é constante, a proporção das massas nos produtos será constante também. Então, o que isso quer dizer? Que se eu tenho uma relação entre A e B, se eu tenho uma proporção entre as massas A e B, essa proporção também vai ser constante lá nos produtos. Ou seja, a massa C, ela vai ter uma proporção dela que vai ser devido à massa de A e uma proporção que vai ser devido à massa de B. Para exemplificar isso, a gente vai fazer um exemplo numérico agora. Em uma análise química, mostra-se que no sulfeto de ferro 2, 64% de sua massa é de ferro e 36% de sua massa é de enxofre. Quais as massas de ferro e enxofre necessárias para obter-se 920 gramas de sulfeto de ferro 2? Bom, então a gente tem uma massa, uma amostra qualquer de sulfeto de ferro 2. Foi feita uma análise química e eles perceberam assim, dessa massa toda de sulfeto de ferro, então aqui dentro a gente tem sulfeto de ferro e o sulfeto de ferro é uma substância que dentro dela tem ferro e enxofre. Ferro e enxofre estão ligados quimicamente ali, formando o sulfeto de ferro 2. 64% dessa massa é de ferro e 36% dessa massa é de enxofre. O que isso quer dizer? Que todas as amostras que a gente pegar, se for uma amostra pura, que só tenha sulfeto de ferro 2, sempre, 64% da massa vai ser de ferro e 36% da massa vai ser de enxofre. Isso vale sempre, para todas as amostras de sulfeto de ferro 2, de acordo com a lei de Proust. A lei de Proust diz ainda que essa proporção ela se mantém constante tanto nos reagentes quanto nos produtos. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que todo o ferro que tem no sulfeto de ferro 2 veio lá dos reagentes. E todo o enxofre que está nessa massa de sulfeto de ferro 2 também veio lá dos produtos. Então, para encontrar qual a massa de ferro e a massa de enxofre necessárias para obter 920 gramas de sulfeto de ferro 2, basta achar quanto de ferro tem em 920 gramas de sulfeto de ferro 2 e quanto de enxofre tem em sulfeto de ferro 2 também. Como é que a gente faz essa análise? A gente faz a partir da proporção de regra de 3. 920 gramas é a nossa massa total, então é o 100%. 64% é a massa de ferro, que a gente quer saber, que é o nosso X.
Fazendo a regra de 3, fica 100 vezes x igual a 920 vezes 64. Fazendo essa continha, a gente chega que a massa de ferro que tem na amostra de sulfeto de ferro 2 é de 588,8 gramas. Fazendo a mesma coisa agora para o enxofre. 920 gramas é 100%, 36% é x, que é a massa do nosso enxofre. Fazendo a multiplicação em cruz, a gente fica com 100 vezes y, que é a massa do enxofre, igual a 920 vezes 36. Essa continha dá 331,2 gramas de enxofre. Então, o que a gente percebe? Que a massa de ferro no sulfeto de ferro 2 é 588 gramas de ferro. Portanto, lá nos reagentes, a gente vai precisar ter 588,8 gramas de ferro. A massa do enxofre no sulfeto de ferro 2 é 331,2 gramas de enxofre. Portanto, a massa de enxofre que a gente precisa ter lá nos reagentes é 331,2 gramas de enxofre. Assim, a massa de ferro e de enxofre no produto formado é igual à massa dos reagentes. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho mais sobre a lei de Proust e a fazer alguns tipos de exercício, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e siga a gente no Instagram, @5minhasAtas. Tchau, tchau!